Vamos continuar o nosso estudo. Aqui, capítulo 1 de Mateus, versículo 13. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim e Eliaquim a Azor. Azor gerou Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. Aqui é o outro Jacó, não é Jacó, filho de Isaac, tá? Isso já se passaram muitos anos, se não me engano, foram 1940 anos, mais ou menos. Versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então a gente vê que toda essa genealogia que a gente vem aqui desde Abraão até o nosso Senhor Jesus, aqui ó, o Cristo, até o Senhor Jesus, vem nos confirmar que Jesus, ele veio, ele nasceu e ele ficou, como vou dizer para você, toda a sua descendência foi marcada pela promessa do Senhor. Então ali 17, ó, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. E desde Davi até o exílio na Babilônia, até quando eles foram levados escravos, 14 gerações de novo. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Você viu que interessante? Como o Senhor nosso Deus, ele cumpre os seus propósitos. E algo que me chamou muita atenção um tempo atrás, que de Adão até Abraão foram 1948 anos. E de Abraão até o nascimento do Senhor Jesus foram também 1948 anos. Isso pelos estudos que eu tenho feito com estudiosos, né? Existem divergências, mas a gente acha muito lindo que em 1948, na nossa era cristã, nasceu a nação de Israel. Aí você vai dizer, mas como que nasceu a nação de Israel? É porque Israel, no ano 70, ele foi destruído o templo, foi invadido, foi uma luta, foi muita morte, e os que ficaram foram esparramados por todo o planeta. E aquela terra que pertencia a Israel, ela foi invadida por outros povos que tomaram conta, e a nação de Israel, a nação não, mas a terra de Israel deixou de existir. E em 1948, numa reunião da ONU, depois de muito judeus pedirem e como é que se chama, eles quererem retomar suas terras de volta, em 1948, com uma reunião na ONU, foi com um voto de desempate por um brasileiro, Oswaldo Aranha, foi assinada a restituição das terras ao povo israelita, ao povo judeu. Então, em 1948, Israel voltou a existir como nação. Isso é muito interessante, você não acha? E olha só, a gente gostaria, tanta coisa que a gente gostaria de falar, de compartilhar, e tem uma palavra linda que diz assim, pode uma nação nascer em um dia? E assim a nação de Israel voltou a existir. Em um dia, numa reunião, e daí todos aqueles judeus que estavam esparramados pelo mundo voltaram para as suas terras. Isso é lindo, é maravilhoso. E nós temos pessoas que ainda estão vivas, que estavam vivas e viram isso acontecer.
Então nós somos essa geração, nós somos a geração que 99% eu creio que nós vamos ver o Senhor Jesus voltando. Então nós temos que estar preparados e nós estudarmos sobre a sua palavra, como a gente está estudando aqui em Mateus, a gente vê a confirmação de que realmente tudo está se cumprindo. E aqui no versículo 18 diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, então ela não era esposa de José, ela era noiva, ela era noiva de José. Então, naquela sociedade, eles já estavam praticamente casados, só eles não conviviam, não tinham intimidade, ok? Sem que tivesse antes coabitado, você viu a palavra, confirma. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu a deixar secretamente. Eu só quero terminar aqui com você. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Oh, aleluias! E despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, então ele não teve intimidade com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Por hoje a gente vai ficar por aqui. Mas eu quero compartilhar algo muito interessante, que quando Maria é visitada pelo Espírito Santo, isso é muito, muito forte, porque ela sendo noiva, comprometida, se ela aparecesse, fosse conhecida grávida, ela seria apedrejada. Então, por quê? Porque ela, para o povo, digamos assim, ela teria tido relações com o seu noivo antes do permitido. Então, quando ela disse que ela aceitava o propósito de Deus, ela diz: a minha vida não tem valor, porque eu quero cumprir o propósito do Senhor. Que seja feita a tua vontade, eis aqui a tua serva. Então, ela arriscou a sua vida. E José, como diz aqui a palavra, que ele não quis infamar, ele não quis entregar ela, porque se ele tivesse denunciado ela, teria sido apedrejada e morta. Então ele fez o quê? Ele aceitou Maria e eles saíram da cidade, para que ninguém viesse a julgá-los. Mas ele não tocou em Maria até o momento que ela teve o nascimento do filho Jesus. Então a gente vê que é algo muito forte, que às vezes nós queremos fazer a vontade de Deus, mas a gente não quer se arriscar. Como é que Deus vai cumprir o plano dele em nossas vidas? Então que cada um de nós possamos ser corajosos como Maria, compreensivos como José, e dizer: Senhor, cumpre em mim a tua vontade, cumpra-se em mim o teu propósito. Eis-me aqui como servo do Senhor. Faça em mim o teu querer. Vamos encerrar por hoje. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que ela venha dar frutos em nossas vidas, que venha ser luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, e abençoa cada um que acompanhou conosco, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe muito e até amanhã, em nome de Jesus.